Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio fantástico do Triplo A das NBA. Estou aqui com o meu parceiro Gonçalo Almeida. Gonçalo, diz olá. Boa tarde, Pedro, e boa tarde a todos os ouvintes. Estamos de volta depois de uma semana em que tivemos problemas técnicos e não conseguimos publicar o podcast. Mas esta semana estamos de volta e vamos fazer assim um podcast mais quick fire, ou seja, vamos ter um tema maior e depois alguns mais pequenos que vamos desenvolver com maior rapidez. Portanto, se quiseres então introduzir aqueles que são os temas que vamos falar hoje, Pedro. É isso mesmo, é um daqueles Quickfire Big Thing, como dizia nosso amigo Esse do. Westbrook. Exatamente. Bom, sem mais demoras, então, perdão. Os temas deste podcast são quatro, curiosamente. Vamos começar por falar dos Boston Celtics e do seu ressurgimento com Ime Udoka, o treinador atual dos Celtics. A seguir vamos falar de Mike Krzyzewski, mais conhecido no mundo do basquetebol como Coach K, treinador da Universidade de Duke, que fez neste sábado o último jogo contra a rival a Universidade da Carolina do Norte. Depois iremos falar da estreia de James Harden nos Philadelphia 76ers e como é que a equipa se pode aproveitar as capacidades de Harden para ser melhor e potencialmente chegar a um campeonato. E por fim vamos falar ainda também do regresso às grandes provas de um bom jogador e que tem tido algumas conclusões, que é o da Marcus Cousins, e falaremos brevemente sobre ele. Vamos então aos Celtics. Este foi o tema proposto por aqui pelo nosso amigo Gonçalo Almeida e vamos falar sobre ele. Gonçalo, força nisso, tens a palavra. É, no fundo, é uma novidade neste podcast ser eu a falar dos Celtics, mas eu tinha que reclamar aqui o meu prémio, porque num dos primeiros episódios deste podcast eu disse que dentro das equipas que estavam mal na NBA, os Celtics eram aqueles que estavam mais perto de um momento para o outro dar um grande salto e se tornar uma equipa muito perigosa, e foi isso que aconteceu. E Mas só, neste mas só para dizer que também há de haver o episódio em que eu falo dos Utah Jazz. Isso está para chegar. Não sei quando, mas vai acontecer. Pronto, força. daqui a 5 anos, vai. Provável. Mas pronto, e de facto tornaram-se uma equipa muito perigosa. Um, Especialmente nos últimos talvez 20 jogos, que é mais ou menos o período que eu vou falar, em que têm apenas 5 derrotas. E curioso que são derrotas com os Pistons, Pacers, Blazers, Hornets, ou seja, o normal dos Celtics a perder contra equipas mais de fundo da tabela. Um, mas têm tido exibições fantásticas, e é impossível não falar, quando falamos destes Celtics, não falar da sua defesa, porque de facto é isso que é o grande, grande destaque desta equipa. Tem o melhor defensive rating da NBA de longe, 103.4, bastante à frente do segundo lugar, que são os Miami Heat, com 109. Tem uma defesa em que há muitas trocas, constantemente a trocarem de posição os jogadores. Muitos jogadores capazes de defender no perímetro, muitos capazes de defender no low post. E em qualquer momento, eu acho que não há outra equipa na NBA que tenha tanta capacidade de. Ou seja, não há um alvo fácil para atacar naquela equipa praticamente nunca. Porque não há maus defensores naquela equipa e é muito difícil escolher ali um alvo para atacar. Talvez Peyton Pritchard, quando estiver em campo, seja o pior defensor, mas de resto toda a gente ali defende extremamente bem. E o trabalho de Ime Udoka tem sido notável. Robert Williams tem sido mesmo muito bem utilizado como um help defender, ou seja, muitas vezes está a defender um extremo, e aparece do weak side, na ajuda, e isso ajuda, isso ajuda, peço desculpa por repetir a palavra, mas ajuda imenso a maximizar a sua capacidade de shot blocking. E por isso é que ele tem 2.2 blocks nestes últimos 20 jogos e funciona muito bem. Então, essa disposição tática em que Grant Williams ou Al Horford ou
agora também o Daniel Tice, seguram mais os postos adversários e o Robert Williams aparece na ajuda, como ele sabe tão bem fazer. E utilizando esse shot blocking fantástico. E também é importante falar disso porque os Celtics, nos últimos anos, para quem conhece um bocadinho do jogo dos Celtics, os Celtics, algumas das suas maiores fraquezas têm sido ressaltos e blocos. E este ano são terceiros na liga em ressaltos e segundos em blocos, e muito disto também é Robert Williams e esta disposição tática. E foi de facto um salto gigantesco. E depois, lá está, nas diversas estatísticas defensivas aparecem perto do topo sempre Al Horford, Robert Williams, Marcus Smart, Derrick White, Jason Tatum, e isto não é por acaso, são jogadores que funcionam muito bem naquela defesa, a comunicação defensiva é sempre muito boa. E lá está, é muito difícil encontrar um ponto fraco naquela defesa. Mas desenganem-se se pensarem que estes Celtics também são só defesa, porque não são. Têm também o sexto maior offensive rating neste período dos últimos 20 jogos. E apesar de eu já ter falado aqui no passado que faltava-lhes um maestro, alguém que pegasse na batuta e que fosse o principal playmaker, eu acho que eles contornaram essa situação muito bem. E souberam aproveitar. Primeiro que trouxeram Derrick White, que também ajudou muito nesse aspecto, mas souberam aproveitar os inúmeros passadores de qualidade que esta equipa tem. Mas E desculpa, Jason Tate, mas tu não sentes que grande parte desse playmaking agora tem sido atribuído ao Marcus Smart e que estamos a vê-lo numa espécie de novo papel em que ele era visto só como um base ou um shooting guard, mais neste caso defensivo. uhum. Exato, é mesmo isso. Eu acho mesmo que a melhor coisa que Ime Udoka fez do ponto de vista ofensivo foi passar Tatum e Jaylen Brown mais para um papel off-ball, ou seja, não tanto como iniciadores de jogadas, e dar exatamente esse papel muito a Marcus Smart, não só, mas também. Mas Marcus Smart tem assumido mesmo muito esse papel. E lá está, os Celtics têm vários jogadores capazes de fazer bastantes assistências. Neste período, Tatum tem uma média de 5 assistências, o Smart quase de 6, Jaylen Brown 4, Derrick White tem cinco por jogo nesta época. E mesmo nos postes, Al Horford é, por exemplo, o quinto poste com mais assistências na NBA. Portanto, há ali muita gente capaz de iniciar jogadas, muita gente capaz de acrescentar dinâmicas interessantes ao ataque. E lá está, por isso é que também são a sexta equipa com mais assistências por jogo. Jason Tatum, apesar de ter tido alguma irregularidade e alguns períodos menos bons esta época, tem tido quase 30 pontos por jogo desde a chegada de Derrick White, e isso também acho que não é por acaso. Acho que a chegada de Derrick White também libertou mais espaço, também trouxe uma nova injeção de energia, uma nova motivação à equipa, e por isso é que lá está, o Jason Tatum tem uma média de quase 30 pontos por jogo desde aí. E lá está, queria salientar mesmo o trabalho de Ime Udoka, tanto na defesa como no ataque, tem sido fantástico. E poucas são as fraquezas que eu posso apontar a esta equipa. Talvez a maior seja o lançamento de 3 pontos, que continua a ser abaixo da média. São apenas os 20º na NBA com 34% de média, e então não têm grande capacidade de lançamento de 3 pontos, mas de resto são uma equipa muito completa e vai ser muito difícil de bater nos playoffs. E tu, que és adepto dos Boston Celtics, não sei o que é que tens a dizer sobre esta tua equipa e o momento de forma incrível que atravessa. Portanto, eu estou no sétimo céu, não é? Isto está a correr muito bem. Ahm, eu acho que, primeiro, tu já disseste aí uma coisa que é muito importante, que é a evolução do Grant Williams. A forma como ele inicia as jogadas, nota-se que ele passa muito melhor a bola, está-se a tentar tornar um jogador 3&D, que é muito bom. Ahm, e começas a notar mesmo que ele evoluiu e lá está, e que permite, e é isso onde eu acho que os Celtics permitiram-se a si próprios evoluir muito, que é teres o Grant Williams em campo implica poderes ter Al Horford em campo ou Robert Williams em campo.
Ou seja, não tens de estar sempre a trocar peças fundamentais por lançamentos. Isso é muito bom. Depois foi aquela questão que nós falámos do Marcus Smart estar a ter uma evolução muito maior como playmaker, que era algo que nós não sabíamos que ele tinha. Porque é assim, eu continuo a achar que os Celtics precisam de um playmaker desde que o Gordon Hayward saiu. O Gordon Hayward dava estabilidade à equipa de uma forma que não, perdão, que não, que nunca mais voltaram a encontrar. E tu vês agora o trabalho dele em Charlotte e percebes que, primeiro, que ele já não tem esse papel, porque tens Lamelo, Rozier, o Rozier também, entretanto, esteve nos Boston, evoluiu muito mais agora em Charlotte, mas ele também era suplente do Kyrie Irving e pronto, houve ali uma série de contextos e de circunstâncias que não o permitiam evoluir tanto como provavelmente os adeptos dos Boston como eu gostariam. Um, mas faltava um playmaker. E aquilo que tu disseste de teres um jogador tipo Ricky Rubio ou Campazzo, eu concordo também contigo, porque acho que na altura fazia sentido. Eu acho que as coisas começam a mudar a partir do momento em que trocas pelo Derrick White, porque tens um jogador defensivo que é bom o suficiente para tentar defender pelo menos umas três posições. Ele consegue ter, eu acho que ele tem 1,93 m, 94, se não estou em erro, uma wingspan ainda bem jeitosa, uma largura muito boa de braços. Um, e acho que isso também ajuda. Outra coisa que eu acho também tem uma grande evolução, e por acaso era uma coisa que eu estava a pensar agora, é o ambiente. Os adeptos dos Celtics entraram para esta época, e isto é também um pouco a minha perspectiva, nós não sabemos o que é que isto vai dar. Eu quero que as pessoas se lembrem que no ano passado, a época acaba com Brad Stevens a sair, Danny Ainge a sair, Brad Stevens promovido ao lugar do Danny Ainge, praticamente, é ele que manda neste momento, contratar o treinador adjunto da seleção dos Estados Unidos. E já vamos falar dela com o Coach K. Mas eu acho que havia uma espécie de mistério e de, e de vamos lá ver o que aqui está. Pronto. Acho que não haver expectativas tem sido a melhor coisa para os Celtics este ano. Porque não haver expectativas implica também que toda a gente jogue mais relaxada, que os adeptos estejam relaxados, porque, ok, se começarmos a perder, isto é mau, despede-se o treinador e temos uma draft pick e começamos do zero outra vez. Se isto for bom, talvez possamos ganhar o campeonato e surpreendemos muito e estamos atrás da equipa. Mas eu comecei a notar mesmo as grandes diferenças. Foi agora. O jogo contra os Memphis, o Tatum marcou 37. O pavilhão estava ao rubro. Estava completamente louco. E tu olhas para isso e percebes que os próprios adeptos já estão a começar a entrar na conversa do epá, podemos ser campeões agora. Isto é real, esta possibilidade existe. Eu não vou tão longe. Eu acredito que os Boston vão apanhar uma equipa muito difícil logo à partida e serem eliminados na primeira ronda. Uma das coisas que eu também queria já agora dizer é que os Boston, ofensivamente, são muito bons, como tinhas também dito há bocado. E eu tive aqui algumas estatísticas. Ofensivamente, os Celtics têm o dobro das assistências face aos turnovers que fazem, o que é para mim incrível. Tem o segundo melhor recorde só para ver, desde o início de fevereiro, se não estou em erro. Mas creio que seja isso. Pronto, dobro das assistências face aos turnovers, o que implica duas coisas. Primeiro, playmaking, como já falámos. Segundo, boa defesa. Terceiro, organização no ataque. E isso para mim é o mais crucial, porque é impossível tu teres números tão baixos de turnovers sem seres organizado no ataque, sem cada jogador saber a sua posição. E aquilo que me parece, e voltamos aqui ao mesmo jogador, Derrick White. Há mais organização com Derrick White. É aquele tipo de jogador que permite aos Boston fluir. E aquilo que tu falaste de um Peyton Pritchard ou de um Aaron Nesmith ou de um. Já não vou meter o Grant Williams, que acho que ele já evoluiu minimamente, nem o Robert Williams. Mas tu metes o Nesmith, o Pritchard
E agora vem o Nick Stauskas, que veio da G-League e que eu tenho alguma esperança nele. Estamos a falar de 3 jogadores que podem atingir um teto ainda maior. Porque, epá, eu continuo à espera de ver o Aaron Smith a brilhar. É impossível que me venham dizer que o melhor shooter do draft dele, à partida, na altura, está nos Boston e não joga aquilo que devia jogar. Numa NBA muito virada para o lançamento de 3 pontos. Portanto, ainda há progresso a fazer. Eu acredito que os Boston possam chegar lá. Não acredito que consigam ser campeões, mas é uma evolução incrível. Eu agora também digo isto, e isto é a parte positiva. Eu não gostaria de apanhar os Boston na primeira ronda. Fosse quem Olha, fosse. neste momento é Chicago que apanharia. O que é que achas dessa matchup, por Chicago-Boston? exemplo? Acho que Boston tem hipótese. Eu acho que de Eu também todas, acho que sim. Chicago e Cleveland são aqueles que estão mais hipóteses. Porque têm duas coisas que os Boston já têm. Não, aliás, não têm duas coisas que os Boston já têm, que é a experiência. A experiência de playoffs, claro. E segundo, é assim, eu estou a assumir que o Jason Tatum seria defendido, na melhor das hipóteses, pelo DeRozan se não houver longe. Máximo Caruso, mas pronto, Não vou seria. assumir, Sim. vamos assumir que seria o DeRozan. Ele não é propriamente o melhor defesa. Agora, também não vou mentir. Provavelmente os Celtics ganhavam essa matchup porque se metia o Jalen Brown em cima do DeRozan e as coisas seriam diferentes. Mas a minha grande questão é, conseguirá o Horford parar o Vucevic? Caso isso aconteça, não acredito. Pá, eu acho que os Celtics têm a vantagem de ter dois jogadores grandes que fazem muito bem esse papel, que é o Robert Williams e o Warford. Os dois em conjunto, eu acho muito difícil alguém marcar ali à volta do cesto. Mas eu acho que a chave continua a ser Jalen Brown e Marcus Smart. Sim, sim, sim. Aliás, e outra coisa, esta defesa, muitas vezes. Muitas vezes o Jalen Brown e o Tatum também nem sempre mostram maior esforço defensivo, apesar de terem essa capacidade, já há alturas em que eles não o fazem. Mas com eles motivados nesse aspecto também e a contribuir defensivamente, eu acho que a equipa torna-se um animal completamente diferente. Acho que muda muita coisa mesmo, e é o que tu dizes, acho que nota-se completamente a mudança de atitude, nota-se o ambiente. E de facto acho que isso aí acho que é uma mais-valia enorme para a equipa. Sim, acho que sim. Eu acho é que epá, estou muito impressionado com o Robert Williams, muito sinceramente. Mais até se calhar do que com o Grant Williams, mas só por uma questão de que eu, eu achava que o Robert Williams tinha este potencial e é bom ver que ele está a cumprir. O Grant Williams, por acaso, o Grant Williams surpreendeu-me nos playoffs da bolha e, e nessa altura havia lá uns traços, mas nunca pensei que pudesse chegar até aqui. Eu Uh, confesso que eu não desgosto do Grant Williams. Eu acho que ele não, é um não. jogador um bocado desajeitado. Pronto, tem um estilo de jogo assim um bocado, às vezes é um bocado frustrante quando o estás a ver jogar, mas a verdade é que eu acho que ele contribui, acho que defende bem, acho que é um jogador muito, muito largo, e isso dá sempre jeito. Esse é outro ponto que os Celtics têm muito tamanho, muita envergadura, muito wingspan. E, e lá está, é mesmo isso. E para mim a grande surpresa dos Celtics é mesmo o Ime Udoka, isso para mim é que é a grande revelação, porque há treinadores que demoram tempo a adaptar-se na NBA e ele, apesar dos primeiros tempos não terem sido o mais fácil, mas mesmo assim na segunda metade da época estar a fazer o que está a fazer e com tantos ajustes, porque nota-se realmente os ajustes, não é só os jogadores fazerem a parte deles, nota-se realmente que há trabalho por trás. E eu acho que isso é mesmo de louvar. Sim, eu acho que, e já agora só para dizer mais uma coisa, isto é bom para os Boston Celtics como um todo, porque é assim, desde 2017 para cá, teve havido muita esperança sobre o que é que os Boston podem, desde 2016, peço desculpa, teve havido muita esperança sobre o que é que os Boston podem fazer. Em 2016 foi o ano em que o Isaiah Thomas, se não estou em erro, tem aquela época brutal e toda a gente pensa que pode ser MVP. Depois no ano a seguir tens o Jason Tatum a entrar.
chegas às finais de conferência e perdes contra os Cleveland depois de ter estado a ganhar 3-2. E, e, e lá está, houve ali um futuro que foi prometido aos Celtics que nunca foi cumprido. E, epá, não vale a pena andar muito à volta disto, mas os Boston Celtics chegaram a ter o Kyrie Irving, Gordon Hayward, Al Horford, Jason Tatum, Jaylen Brown como 5 inicial. Isto chegou a ser o 5 inicial dos Boston. E tu olhas hoje e pensas, bem, 5 All-Stars na mesma equipa, isto é de luxo. E é isso, quer dizer. Entretanto, o Danny Ainge teve problemas de saúde e saiu, e entretanto saiu o Kyrie pelo Kemba, o Kemba veio, afinal as coisas não eram assim tão boas com o Kemba, e pronto. E eu acho que neste momento, às vezes Já é na bom, estabilidade. exato, e acho que às vezes é bom não teres assim tantos egos. E acho que foi isso que o Brad Stevens procurou, e também ir buscar alguma prata da casa. Eu acho que aquela troca do Daniel Theis, primeiro ele nunca devia ter saído, ambos concordamos nisso, certo? E a nível defensivo ele fazia a diferença, por isso não é o jogador mais brilhante, nem sequer é o jogador que mais contribui ofensivamente, mas está lá Faz a e o parte dele. facto dele lá estar ajuda muito. E há outro ponto muito importante destes Celtics, é que mesmo que não ganhem nada este ano, mesmo que este ano, ok, até aconteça isso e sejam eliminados numa primeira ronda, a verdade é que só tens um jogador de rotação acima dos 30 anos, que é Al Horford, tem 35, mas fora isso, é Hum. tudo abaixo dos 30. E, portanto, tem aqui uma janela de oportunidade de mais 3, 4, 5 anos, que é muito interessante mesmo. Não, e já agora estamos para aqui a falar do Al Horford. O Al Horford está com uns números de ressaltos muito interessantes. 8 ressaltos para alguém que tem, ou teve, acho que está com 8 ressaltos, espero não estar aqui enganado, mas 8 ressaltos é muito bom. Não É, quero. eles repartem muito bem os ressaltos os dois. Eu acho que o Sim, Horford tem ficado mais com os ressaltos defensivos e o Robert Williams tem apanhado a maior parte dos ressaltos ofensivos, eh, e tem funcionado muito bem por causa disso. e lá está, estamos a ver uma equipa que, apesar de ter o Jason Tatum como melhor marcador e como lançador espetacular, não anda muito a fazer grandes lançamentos de 3 pontos e não tem uma porcentagem assim tão alta. Aliás, mas isso dos ressaltos, se não tens uma percentagem muito boa, como é o caso dos Celtics, de 3 pontos, é muito importante ter bons jogadores ali nos ressaltos, É, porque se realmente não acertas assim tanto, convém teres ali malta à volta do cesto que seja capaz de o fazer. E lá está, o ataque não sendo brilhante, nos últimos tempos é sexto na NBA. E, pronto. exatamente. E dito isto, acho que podemos avançar para o próximo tema. Se quiseres Exatamente. então introduzir. Mike Krzyzewski, Coach K, é o maior. Portanto, porquê é que nós estamos a falar de um treinador que não está na NBA? Bom, basicamente o que acontece é que Mike Krzyzewski, ou Coach K, fez o seu último jogo pela Universidade de Duke, que é talvez a universidade mais conhecida dentro dos Estados Unidos a nível de programas de basquetebol. Diria que se calhar comparável a Duke temos talvez North Carolina, que é a rival. Eu diria talvez Gonzaga nos últimos anos, isto para quem acompanha irá certamente perceber. Uh, Diria talvez a USC, mas mais pelo da USC, não, peço desculpa, a UCLA, mas mais pelo peso histórico. Jogaram lá grandes jogadores como pronto, Kareem Abdul-Jabbar, Russell Westbrook, se forem procurar, Kevin Love também. Depois há mais uma série de universidades que também tiveram um grande peso. O USC teve ali um bom período, mas algumas da conferência do Big Ten. Já agora um pequeno preâmbulo, para quem não sabe como é que funciona o basquetebol universitário. Primeiro, houve uma altura em que eu até cheguei a ser mais fã de basquete universitário do que da NBA, porque tinha uma certa competitividade, embora, pronto, convenhamos, aqueles jogadores continuam a ser amadores, eles não têm contrato profissional. Muitos deles, obviamente, que treinaram a sua vida toda e, entretanto, chegam à NBA, mas é capaz de aparecer lá o jogador médio de 1,85 m que chega lá e num jogo marca 18 pontos e de repente há não sei quantos olheiros a perguntar quem é aquele rapazinho franzino. Isto acontece. Existem várias conferências, algumas têm maior notoriedade, outras não. Algumas produzem por muitas vezes grandes jogadores, outras não.
O Ja Morant é um caso desses, jogou numa universidade muito pequenina chamada Murray State, mas mesmo assim conseguiu ir para a NBA. Pronto, posto isto, Duke é a marca mais relevante, é uma espécie de Real Madrid do basquetebol universitário, tem mesmo muita gente a apoiar, e em grande parte isso deve-se a Coach K. Portanto, primeiro de tudo, quem é Coach K? Coach K é, para além do treinador dessa universidade, foi selecionador dos Estados Unidos até 2016. Em 2020 já foi Greg Popovich, o treinador, com o Ime Udoka, assistente, que nós acabamos de falar. Mike Krzyzewski, com letras, lá está, eles dizem Krzyzewski, eu digo Krzyzewski, nunca entendi muito bem, apesar de falar Coach K, pronto, fica assim. Ele ganhou 3 medalhas de ouro olímpicas, 2008, 2012, 2016, portanto foi a Redeem Team, a malta de 2012 e esta agora de 2016, que era assim uma espécie de híbrido, tinha vários jogadores diferentes, da Rosen, KD, Draymond Green, uh, Harrison Barnes estava lá. Há ali uma mescla de jogadores muito engraçada. Ganhou 2 campeonatos do mundo da FIBA, também existem, nós não lhes damos assim propriamente o destaque referido. Também tinha ganho 2 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos anteriores, em 84 e 92, mas apenas como treinador assistente. Portanto, Krzyzewski tem uma carreira muito engraçada. Ele começou como base da equipa do Exército dos Estados Unidos. O Exército tem uma equipa universitária e ele treinava lá. E ele foi o base de um dos treinadores mais icónicos do basquetebol universitário, conhecido como Bob Knight. Bob Knight era dos treinadores mais explosivos que existiam. Ele chegou a atacar árbitros, chegou a mandar cadeiras para dentro do campo. Tudo acontecia com aquele homem. E ele tinha uma personalidade muito quase bipolar, em que estava feliz num momento e radiante, e abraçava o jogador e tudo era incrível, para passar de uma personalidade absolutamente destrutiva, que dizia mal de tudo e todos, que pronto, atirava cadeiras e que quase queria matar árbitros. E lá está, Coach K pegou nessa personalidade e transformou-a numa, numa marca quase em Duke. Porquê é que nós dizemos isto? Então, para já ele é o treinador, se não é o treinador mais bem sucedido do basquetebol universitário, é de certeza o segundo atrás do John Wooden, da UCLA, que entretanto creio que já tinha falecido, não tenho certeza, mas sim, já faleceu em 2010. E, e ele era, e ele era talvez o treinador mais titular, como nós dissemos, a UCLA tem um grande peso histórico, teve Kareem Abdul-Jabbar, teve grandes equipas com grandes jogadores, e Krzyzewski foi mais ou menos esse tipo de treinador. Teve grandes equipas em Duke, conseguiu 5 campeonatos, chegou 12 vezes à Final Four, ganhou 15 campeonatos do ACC, que é essa conferência que nós estamos a falar, e ganhou 13 campeonatos de época regular do ACC. Ele está, obviamente, no corredor da fama. E agora surge a tal pergunta que eu acho que é normal que estejam a fazer, que é, então, mas se o coach que era assim tão bom, porquê é que ele não foi para a NBA? Porquê é que ele esteve 32 anos a treinar na mesma faculdade quando podia estar a treinar na NBA? E não lhe faltaram convites. Ele podia ter sido treinador dos Celtics e não foi. Podia ter sido treinador dos Lakers e não foi. Podia ter sido os Timberwolves. Podia ter sido os Sacramento Kings. Podia até ter sido treinador dos Portland Trail Blazers na altura em que eles ainda tinham o Clyde Drexler. É quase incrível pensarmos que a mesma pessoa conseguiu rejeitar a NBA quase 5 vezes. Ainda houve uma quinta vez, ainda houve uma sexta vez, aliás, peço desculpa, quando em 2010, na altura em que os Nets estavam a passar por aquele rebuilding que entretanto traria o Paul Pierce, o Kevin Garnett, o Darren Williams, Joe Johnson e essa malta toda, falou-se que ele podia ser o treinador e supostamente chegaram até a fazer uma oferta formal de quase 15 milhões de dólares por ano, que o faria automaticamente treinador mais bem pago da NBA. Mas a mim o que mais me impressionou no Coach K até hoje, e ele agora vai embora, era na sua capacidade de recrutamento. Ele conseguia todos os melhores jogadores que saltavam diretamente do liceu para a universidade. Ele conseguiu, só para termos um bocado de noção, Zion e RJ Barrett a jogar ao mesmo tempo.
Ele conseguiu o Grant Hill, na altura em que o Grant Hill era talvez o maior fenómeno do college. O Christian Laettner, que se calhar muita gente não conhece, mas era um dos grandes jogadores, está ligado à Dream Team, e era um dos grandes jogadores porque Leitner conseguia. Tinha uma capacidade muito boa para desequilibrar a defesa, mas nunca chegou a cumprir aquilo que realmente prometia. Tivemos esta agora com Paulo Banchero, também liderado por ele. Vários jogadores, epá, não, é muito, muito difícil nós conseguirmos dizer, epá, mas Duke teve X jogador e esse X jogador foi mais importante. É muito difícil. É muito difícil. Em 32 épocas, muita coisa acontece. Muitos bons jogadores passam por lá. Ahm, e é isto. Ele, infelizmente, perdeu o seu último jogo contra o rival. Ahm, já agora, esse rival, a Universidade de Carolina do Norte, é mais conhecida por ter um produto famoso chamado Michael Jordan, que, entretanto, pronto, dizem que era bom jogador, não sei. Ah, Pois estás aí a assinar com a cabeça, mas pronto. Ah, não, e é isto. Eu só queria destacar a capacidade de recrutamento dele, queria destacar, obviamente, o facto que ele é um treinador muito importante para o basquete, acho eu, no geral. E eu sei que este podcast é NBA, mas é muito difícil não trazer aqui uma pessoa que tem uma importância tão grande para o desporto. Então, neste caso, acho que é justa, é uma espécie de homenagem que lhe fazemos. Ah, Se alguém já agora quiser ir ver quão bom é Coach K, vão ver jogos contra a Carolina do Norte, metam Duke versus North Carolina. Se quiserem ver um jogo dramático, metam Duke versus Butler em 2012, em que o Gordon Hayward literalmente atira uma bomba do meio campo para ganhar o campeonato e falha por centímetros. E isso era numa altura em que a NBA não tinha aqueles lançamentos de 3 pontos do Steph meio malucos, em que atira do meio do campo e a bola entra, sem sequer tocar na rede às vezes. Na altura o Gordon Hayward atirou essa bomba e toda a gente ficou incrédulo como é que aquela bola não entrou. Mas é isto, e fica aqui a homenagem de mim, que sou um borra-botas, para um treinador altamente intitulado. E agora vamos ouvir o que é que o meu parceiro de podcast, Gonçalo Almeida, tem a dizer sobre o nosso amigo Mike Krzyzewski. Pá, eu, ao contrário aqui do Pedro, não sou o maior especialista de basquetebol universitário. Tenho acompanhado o March Madness, nos últimos anos e pronto, é um torneio sempre muito espetacular, com muita competitividade, com muitas surpresas, em que as equipas do fundo da tabela, as últimas seeds, muitas vezes ganham às primeiras. Um, e lá está, é por isso que também tem tanto sucesso e é tão visto. E o Coach K, mesmo para quem vê pouco basquetebol universitário, é uma figura incontornável. Se formos ver o talento da NBA hoje em dia, desde Jason Tatum, a Kyrie Irving, a Brandon Ingram, a Zion Williamson, a RJ Barrett, no fundo, a Grayson Allen, passaram ali muitos jogadores que hoje em dia contribuem muito em muitas equipas da NBA. E em geral, muitos jogadores que passaram pelas suas mãos só têm coisas boas a dizer do Coach K. Do que tem 5 títulos nacionais, foram todos com ele. E lá está. Há muito pouco a acrescentar a isso. De facto, mudou aquilo que era o percurso daquela universidade. E por isso vai sempre ser recordado. E de facto, acho que é muito justa esta homenagem, mesmo que não falemos muito aqui de basquetebol universitário, que vai ser uma coisa muito, muito, muito pontual. Acho que neste caso não havia como não falar deste tópico e dar aqui a justa homenagem a Coach K. Sim, todos os jogadores que tu falaste tiveram uma importância muito grande nas equipas por onde passaram. E é pena que ele se tenha despedido a nível da época regular, aliás, com uma derrota contra o rival. Ele vai ao March Madness, obviamente, normalmente Duke não falha nesse aspecto. Mas acho que é isso, acho que ele conseguiu produzir mais do que uma equipa, conseguiu produzir uma cultura inteira. E num desporto onde os jogadores têm de ser renovados a cada 4 anos forçosamente, estás 32 anos na mesma universidade, ganhaste 5 campeonatos, ires a 13 Final Fours, isso é.
lá está, como dizia um sábio que eu conheço, é não se confundir a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. E eu acho que neste caso, Coach K é a obra-prima do mestre, claramente. Ah, E bom, e vamos avançar aqui para o nosso penúltimo tema. Vamos falar de Philadelphia 76ers, pegando naquela clássica série de televisão It's Always Sunny in Philadelphia. Neste caso está mesmo, porque as coisas estão a correr bem a Joel Embiid e ao seu novo colega de equipa, James Harden, e portanto o Gonçalo vai começar por ter esta discussão e, conhecendo-o como conheço, vamos ter ali um ponto fraco em que ele vai falar de Tyrese Maxey e Matisse Thybulle, portanto esperem para ver. de facto, de facto, as coisas estavam com algumas nuvens em Filadélfia e James Harden trouxe o sol todo consigo. Ah, e porque de facto não podia ter sido melhor a adaptação desta equipa a James Harden. E, nota-se ali muita facilidade de adaptação realmente. Hoje, curiosamente, está neste momento a acabar o jogo com o Miami, que eles estão a perder, mas hoje não há James Harden, o que eu desconfio que terá sido uma jogada tática para não revelar para os Miami Heat não poderem já revelar, não poderem desvendar todos os segredos desta equipa, e acho que por isso é que os 76ers também taticamente deixaram James Harden de fora, já a pensar numa possível matchup de playoffs contra estes Miami. Um, e é pena porque de facto acho que teria sido um jogo mais interessante, porque assim vão perder por 12, estão a perder por 12 pontos contra Miami. Mas nos 4 jogos desde que James Harden chegou, de facto, os números desta equipa foram muito impressionantes. Falava-se muito que a chegada de James Harden podia ser um entrave, podia ser um obstáculo para a corrida de MVP para Joel Embiid, e foi absolutamente o contrário. Acho que ele veio ajudar e muito Embiid na corrida de MVP, e acho que até pode ser aquilo que o vai empurrar para esse título, porque de facto os números de Embiid subiram ainda mais desde que Harden chegou à equipa. Em 4 jogos com Embiid, tem uma média de 30 pontos e 10 ressaltos, e o próprio disse em entrevistas que nunca achou tão fácil marcar pontos, porque normalmente ele tinha que fazer o trabalho todo para conseguir marcar pontos. E agora o James Harden tem-lhe feito a papinha toda, literalmente. E pronto, é isso que James Harden tem sabido fazer. Nota-se que é um James Harden extremamente comprometido, como já não o víamos há muito tempo, com fome de vencer, com fome de contribuir. Está, no fundo, a pegar na batuta e a ser o maestro desta equipa, a marcar quando a equipa precisa que ele marque, com 27 pontos de média nestes 4 jogos, mas acima de tudo a ser o principal playmaker e aquele que torna tudo à sua volta melhor, com 12 assistências por jogo. E o grande exemplo disto tem sido Tyrese Maxey, que tem ganho uma confiança fantástica com 27 pontos nos 4 jogos com James Harden. 27 pontos com 70% do lançamento de 3 pontos. Isto porque James Harden tem criado lançamentos facílimos para Embiid, para Tyrese Maxey. George Niang, que também é um dos shooters desta equipa, também tem lançado 50% de 3 pontos desde que James Harden chegou. Pronto, o único ponto fraco tem sido o mesmo de Tobias Harris, que não tem exatamente correspondido com as expectativas nos últimos tempos. E era importante para esta equipa ele subir um bocadinho o seu nível. Mas de facto, James Harden veio melhorar imenso esta equipa, encaixou que nem uma luva. E não esquecer que esta equipa ainda tem outros talentos jovens como Matisse Thybulle e Shake Milton. E acho que esses dois, especialmente, se puderem desenvolver mais ainda o seu jogo ofensivo, poderão trazer outras dimensões a esta equipa. Até porque Shake Milton, há cerca de 2 anos, talvez, até era visto como uma promessa maior do que Tyrese Maxey, antes de Tyrese Maxey dar este salto gigantesco.
E lá está, ele continua a ter muito potencial, continua a ser um bom marcador de pontos e acho que poderá ser também um elemento muito interessante para vir do banco e acrescentar a esta equipa. E o Matisse Taibo, se acrescentar também algum jogo ofensivo àquilo que já é a defesa fantástica que ele traz, acho que esta equipa vai ser muito difícil de bater nos playoffs. E acrescentar apenas que, desse ponto de vista defensivo, James Harden tem sido muito criticado nos últimos anos, porque nem sempre traz esse esforço defensivo, mas tenho notado que desde que chegou a Filadélfia, mesmo nisso, quando nos momentos mais apertados dos jogos, ele tem trazido essa intensidade defensiva, tem trazido esse esforço defensivo, e acho que isso também só vai ajudar a equipa. E é bom ver que James Harden nota-se que está com fome de vencer, está com fome de contribuir, e a equipa não podia estar mais contente de ter um James Harden ao seu lado. É assim, eu não quero Sim, fazer advogado do diabo, mas eu estou um bocado ainda na expectativa para ver o que é que vai dar. Porque é assim, Arden tem uma personalidade que pode parecer um bocadinho mais discreta cá para fora, mas a mim parece-me que é totalmente o oposto dentro do balneário. E já se falou até que ele não é propriamente um facilitador, mas ele é mais às vezes até um criador de problemas. Porque supostamente havia problema com KD em Brooklyn. Antes disso houve problemas com outros jogadores. o Chris Creio- Paul, especialmente. Sim, lá está. Quer dizer, tem sido mais com o Chris Paul, é verdade. Uh, mas não. A mim choca-me principalmente porque é assim. Normalmente tem estreias espetaculares. Eu vi a estreia dele pelos Nets e pareceu muito boa. A estreia dele pelos Rockets foi muito boa. Eu acho que o James Harden só não consegue consolidar o seu legado como um dos melhores shooters de sempre, está constantemente a trocar de equipa. E eu sei, todos nós Ah, sabemos, todos nós sabemos muito bem que pronto, ele é um excelente shooter e merece estar obviamente no top 5 e acho que ele agora vai ser o terceiro quando ultrapassar o Reggie Miller e não faltar mais do que 3 4 dias, se é que isso já não foi alcançado. Ahm, Portanto, de qualquer das formas, quer dizer, não quero ser má pessoa, mas ao mesmo tempo sinto que se não for má pessoa, pronto, posto isso, queria só terminar. Mas acho que há muita esperança em Filadélfia e há muito sol, porque é assim, teres o Tobias Harris como tua terceira opção, primeiro tudo é excelente. Ele não vale o dinheiro que vale, mas é excelente tê-lo como terceira opção. E se ele conseguir voltar à forma que estava quando jogava nos Clippers, melhor ainda. Ahm, Juntas a isso, Maxi, que parece-me ser talvez um dos melhores jogadores ofensivos que eles têm, ao melhor jogador defensivo e um dos melhores na NBA, o Thibault, mas depois ainda tens o Danny Green para saltar do banco, tens o Korkmaz, ahm, portanto, assim sucessivamente vão entrando assim jogadores que conseguem dar mais estabilidade à equipa, porque todos nós sabemos que Embiid e Harden são All-Stars durante anos, ninguém vai discutir isso. Mas é aquilo que eu continuo a dizer, ter só estrelas não chega, precisas ter um banco sólido e bom o suficiente que te permita acompanhar a evolução desses dois jogadores. Que é aquilo que falta, por exemplo, nos Lakers, que eu acho que falta um banco sólido aos egos e permite estarem ali em conjunto. Ahm, eu também acho já agora, e só mesmo para acabar, que a troca de Philadelphia com Brooklyn fez os Philadelphia mais candidatos ao título do que os Brooklyn. Porque mesmo que o James Harden não jogue hoje, não vai ser como Ben Simmons que está a época inteira parado. E depois chega a Brooklyn e a primeira coisa que dizem é que ele tem de ser operado às costas porque pronto, não pode jogar, não é? E é constantemente, se não é as lesões, é falta de atitude, se não é a falta de atitude, é isto. Pronto, não querendo divagar, acho que os Sixers estão muito bem, voltaram à corrida para o título, mas ainda estou na expectativa quanto a Harden, porque não é propriamente o tipo de jogador que se distrai com pouca facilidade e isso. epá, eu discordo um bocado, porque eu acho que é preciso aqui olhar para o contexto da carreira de James Harden. Porque James Harden, para mim, acho que há dois jogadores na NBA talento de topo, que ainda não têm títulos, que é Chris Paul e James Harden. São os dois jogadores que, de longe, os dois melhores jogadores que ainda não têm títulos. E lá está, eu acho que no fundo esta troca de equipas nos últimos anos foi um bocadinho o desespero de James Harden por isso, porque eu acho que ele sabe que vai precisar de um título pelo menos
para cimentar o seu legado como um dos melhores shooting guards da história da NBA, e poder pôr-se ao lado de outros nomes como o Dwayne Wade e Drexler. outros também. Sim, 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 mas exatamente. já agora deixa-me só dizer isto. Aquilo que estás a dizer do desespero, concordo a 100%, mas acho que também merece ser dito que houve alguma razão para a troca dele nos Nets, para a falta de sucesso, aliás, nos Nets, porque não me parece normal que um jogador peça para sair 2 vezes em 3 épocas. É pá, 4 neste anos. caso parece, né? Não me parece, porque assim, não deixa de ser o James Harden, quer dizer, para todos os efeitos ele é que devia ser a opção primária e não andar a pedinchar segundas opções e segundas linhas, só assim Mas quando imagina, ele estás vai para ali, ele foi para Brooklyn com uma ideia fixa e com basicamente um contrato que iria ter sempre aquele Big Free. E a questão é que Kyrie, com a questão da vacinação, tem passado mais tempo fora do que em campo. Kevin Durant está sempre lesionado e epá, ele precisa de uma equipa que esteja comprometida em campo. E eu exato, percebo isso não é porque verdade? é seletivamente motivado, ou seja, tem alturas que está muito motivado, outras alturas que está assim assim, enquanto que o Simmons nota-se quase sempre a falta de Sim, motivação e poderia ser sempre bastante melhor. Só que lá está, eu acho que o James Harden, isto também já passa um bocadinho por frustração, porque eu acho que, por exemplo, olhando para o passado, eu até acho que ele foi muito leal aos Rockets. Teve ali muitos anos, teve ali bastantes anos e sem exatamente ter tido as melhores opções ao seu lado. E quando as teve, e falando aqui do ano que teve Chris Paul, e esse era claramente o ano em que podiam ter sido campeões da NBA, porque estavam mesmo lançados para isso. E se Chris Paul não se tinha lesionado naquela série contra Golden State, o mais provável era eles terem vencido, porque estiveram muito próximos de o fazer mesmo sem Chris Paul. E lá está, desde aí eu acho que essa é a frustração dele. Ele não está preparado para ter que lidar com jogadores lesionados nos momentos mais importantes. E eu acho que ele já estava a antecipar que isto este ano fosse acontecer, que chegasse aos playoffs e tivesse sem as suas estrelas, sem as outras estrelas ao seu lado. E acho que foi um bocadinho por aí que ele também quis uma mudança de ares para um lado em que tivesse jogadores que estivessem sempre em campo. sim, eu acho que também foram prometidas coisas em Houston que nunca chegaram a acabar por ser certas, porque assim, trocaste pelo Chris, trocaste para aí 5 jogadores ou 6 e umas picks pelo Chris Paul, que é um investimento muito grande num jogador só. Juntas o Chris Paul e James Harden, as coisas até correm bem. Mas acho que essa frustração pelo campeonato levou a que os Houston começassem a tomar as decisões erradas. Porque Chris Sim, o Paul front office de sai, Houston fez com cada decisão. sim, Chris Paul acho que sai no verão logo a seguir. Tens agora estava a pensar aqui nos Phoenix Suns, mas calma. Tiveste. Tiveste aquela equipa com o Westbrook, aquele small wall, tiveste. Exatamente. Não, esse small ball que nunca resultou, porque depois chegava a um ponto em que quem é que lançava? Lançavam os dois, o Harden desceu os seus números consideravelmente, enquanto os pontos mantinham-se. Ok, diminuíram também, mas não diminuíram tanto. O Westbrook estava aqui como referência, mas enquanto shooter era medíocre. E depois, logo a seguir ao facto de ser shooter, é o facto de ser um jogador muito agarrado à bola, muito small ball, e isso nem sempre é bom. Pois, epá, lá está, eu Mas nem o. desgostava dessa equipa de small ball de Houston. Eu até, mas lá está, era uma equipa muito dependente de ter bons shooters. E quando, por exemplo, o Daniel House na bolha, por razões Uhum. que não vamos estar aqui a entrar, ficou de fora daquela série contra os Lakers, eu acho que isso, lá está, tirou muito da capacidade que era aquela equipa, porque aquela equipa no papel, se fosse Russell Westbrook o único a não saber lançar e depois tivesse à volta de James Harden, Eric Gordon, Daniel House, que estava a lançar extremamente bem, PJ Tucker. Eu acho que eles tinham ali capacidade de fazer qualquer coisa. Agora, perdendo lançadores, porque eles também não tinham assim tantos, pronto, acho que aí já tinham muitas dificuldades e notaram-se essas dificuldades, porque depois a partir daí foi só, ok, deixa o Westbrook lançar e pronto, e vamos ver o que é que isto dá. Aliás, não parece que seja bom tu ou qualquer outra pessoa poder vir dizer. Eu sei que não foste tu que disseste, eu só mesmo a dar exemplos de que os Philadelphia não são candidatos ao título e que os Nets realmente ganharam a troca, porque
Eu acho que não há. Eu acho que é impossível tu poderes ganhar a troca com um jogador que não te dá nada. Não treina, não joga, não faz nada. Tem uma lesão nas costas. Enquanto que o Harden permite isso. Permite treinar e permite fluidez e... Olha, há um bocado falámos das matchups para Boston, quem é que devia jogar contra eles nos playoffs. Eu tenho muito medo de cair de Filadélfia, porque Filadélfia é uma equipa que pode não ter o melhor banco do mundo, mas tem um 5 inicial sólido o suficiente para causar muitos problemas. E o 5 inicial nos playoffs joga quase todos eles meia hora. E, ou seja, não creio que seja possível obrigar os Celtics em 15 minutos de jogo a ser o melhor. Sim, lá está. Eu acho que eles não são os maiores candidatos do Oeste. Desculpa, eu disse Ah, os Celtics, mas estava a referir-me aos 76ers. Peço desculpa. eu acho que eles não são os maiores candidatos do Oeste. Eu ainda os tenho claramente atrás de Miami e Milwaukee, pelo menos. Acho que depois estão ali num patamar semelhante a outras equipas. Mas lá está, eu acho que podem fazer coisas interessantes e vejo James Harden lá está. A minha teoria quanto a James Harden é que ele realmente ele quer mesmo muito ter esse título no currículo e pelo menos até ter esse título eu acho que ele agora vai ter um nível de compromisso muito maior Sim. do que teve no passado. Sim, eu também acredito que se calhar possa haver aí uma espécie de frustração de a janela está quase a fechar e é aquele clássico e agora? Como é que eu consigo... Sim, mas eu acho que como dupla, acho que é difícil arranjar uma que funcione tão bem como o Harden e Embiid. Acho que se complementam mesmo muito bem. E pá, funciona mesmo muito bem. O Embiid normalmente tinha que esforçar-se imenso para criar os seus cestos e agora tem uma facilidade que nunca teve. Sim, mas continuam a ser pior dupla do que eu e tu. Portanto, calma. Ah, Claramente. Mas não pronto, fazem podcast ainda. vamos agora ao nosso último tema, que foi proposto também por mim, da Marcus Cousins, em Denver, que fez uma joga do caraças, como se costuma dizer, 31 pontos contra os Houston, 9 ressaltos. Ah, é um jogador que foi, eu disse isto em off, aliás, eu coloquei no Twitter e disse isto em off a um amigo meu, que é, eu continuo a, o DeMarcus Cousins dá-me pena, porque é um jogador que é uma máquina e desde 2018, que ele teve uma lesão grave na, uh, peço desculpa, não decorei qual é que foi a lesão. Foi uma lesão no tendão daqueles. Isto foi mais ou menos um pouco antes de. Foi depois do All-Star Game, ou seja, foi para aí em. Lá está, foi para aí quase em fevereiro. Mas, sim, ainda em fevereiro, aliás, antes do All-Star Game. Teve essa lesão, antes não, depois do All-Star Game teve essa lesão e nunca mais voltou a ser o mesmo. E é daquele tipo de jogador que na altura, nesse ano, a jogar nos Pelicans, quase que foi nomeado top 5 MVP, porque ele estava a fazer números brutais. Desde então, o DeMarcus Cousins esteve em, só para ter aqui bem a noção, esteve em 5 equipas, os Golden State Warriors, os Houston Rockets, os Los Angeles Clippers, os Milwaukee Bucks e agora os Denver Nuggets. Sendo que, e isto é o mais incrível, em 2019-2020, Cousins esteve nos Lakers e não jogou um único jogo porque, surpresa, lesionou-se no tornozelo. Ele assinou um contrato de um ano a 6 de julho de Ah, 2019, nunca ok. jogou um jogo pelos Lakers e logo a seguir àquela época da bolha, ele assinou com os Rockets em dezembro. Portanto, ele nunca chegou mesmo a jogar nos Lakers. Lá está. Ele, só para termos um bocado a noção das médias dele nos Pelicans, ele chegou a ter, creio eu, a época dele foi, portanto, 17 jogos em 2016, 2017, depois 48 jogos em 2017, 18, e nessa época ele fazia 25 pontos por jogo, 13 ressaltos por jogo, 5,5 assistências por jogo, uma steal, quase duas, e um bloco, quase dois, por jogo. Isto são números de estrela. Isto não há como enganar. Eram números mesmo de estrela. E é isto que quer dizer.
pá, dá-me pena. E esperemos que. E depois, já agora, só fazer aqui a ponte. Os Nuggets sempre tiveram a ajuda de grandes postes na época regular. Eles nos playoffs normalmente tendem a desaparecer, mas as coisas costumam correr bem, porque é assim. Os Nuggets têm tido muita capacidade de aproveitar os seus postos. Aquilo que eu acho mais incrível ainda é que a Marcus Cousins esteve nos Kings vários anos, o treinador, a uma dada altura, era o Mike Malone, eles tiveram por muitos problemas um com o outro, incluindo quase andarem à porrada durante um jogo, e hoje aqui estão eles, por uma equipa dos Denver que tem provavelmente um dos maiores candidatos a MVP e que dá muito jeito ter um jogador como Boogie Cousins. Pronto, de facto, Cousins era um jogador fantástico e é pena, é mesmo pena ter a carreira ter corrido como correu. Ahm, É um bocadinho aquilo que se temia, por exemplo, para Joel Embiid, que a sua carreira fosse um bocadinho isto. E felizmente Joel Embiid tem conseguido estar em campo, mesmo com às vezes ter que fazer umas paragens de uns jogos, umas coisas assim, mas tem conseguido estar em campo, tem conseguido mostrar todo o seu potencial, todo o seu talento. E DeMarcus Cousins infelizmente não conseguiu fazer isso, mas quem se lembra de DeMarcus Cousins nos Kings, especialmente nos Kings, quando carregava a equipa às costas, também naquela equipa dos Pelicans, mas nos Kings, quando ele era a principal estrela, pá, era uma coisa fantástica de se ver o domínio dele. Era uma coisa de outro mundo. Pena que também lá está, não tivesse rodeado do maior talento. Mas de facto é um jogador que nunca se pode falar como se fosse um mau jogador. Era um excelente jogador que infelizmente foi perseguido por lesões, e que nunca mais conseguiu voltar a ser o mesmo. E que pode ser que neste papel de vir do banco possa ter esse desempenho um bocadinho como o Dwight Howard também teve nos Lakers no ano em que foram campeões. Ah, Lá está. Acho que jogadores destes dá sempre jeito de ter, e ele sabe como marcar pontos, sabe como defender, e mesmo que tenha que jogar menos tempo por jogo, mesmo que não tenha a mesma durabilidade que já teve no passado, dá sempre jeito um Boogie Cousins na tua equipe. Sim, e eu concordo muito com essa opinião. De, de- não só da parte do carregar a equipa às costas, mas já me lembro mais ou menos o que é que eu ia dizer, entretanto, que era, eu gosto, eu gostei mais de ter visto o da Marcus Cousins nos Pelicans. Ele chegou a ser titular no All-Star Game. Eu sei que se calhar muitas pessoas não se lembram, mas ele chegou a ser titular, apesar de ele só ter sido 4 vezes All-Star, mas conseguiu ser titular num deles. Ele chegou a jogar com o Anthony Davis nessa equipa dos New Orleans, e a equipa, logo assim que ele vai abaixo, a época acaba para eles. E eu não sei, não tenho aqui a certeza, vou ver agora aqui os números à internet, mas eu tenho quase a certeza que nesse ano os Pelicans não conseguiram ir aos playoffs. E Não, ele só foi aos playoffs com os Warriors e agora com os. exatamente, exatamente. Epá, isso ainda é mais triste, acho eu. E, e pronto, mas eram grandes números. Ele chegou a marcar 26, 27 pontos por jogo. E Nos Kings marcou 27 pontos por jogo. bem que eu continuo a achar na minha, que é ele em New Orleans é que explodiu mesmo a sério e teve aquela época, aquelas épocas brutais que o permitiram ser o da Marcus Cousins que todos nós conhecemos. Lá está, é pena a lesão, é pena que isso afete tantos centers. E é isto. Não sei muito bem o que é que eu hei de acrescentar mais. Esperemos que ele esteja de volta. Ah, e acho muito engraçado. Já me lembro. Acho muito engraçado que tenhas dito isso de saltar do banco, porque eu acho que nós estamos a começar a ver uma tendência de jogadores que percebem, a uma dada altura das suas carreiras, que não conseguem fazer muito mais do que isso. Tens o Kevin Love, tens o Carmelo, provavelmente terás o Westbrook se decidir realmente aceitar essa nova fase da vida dele. Tens o Marcus Cousins, se calhar mais por força das circunstâncias, claro. E começas a ver assim uma série de jogadores que tu percebes que são adequados, às vezes até para saltar do banco. Que já foram estrelas, mas que recebem o novo papel. E eu acho que tem que ser assim, porque assim o jogador pode não ficar com o maior legado do mundo, mas fica com um legado bom na mesma. Se tu saltares de uma equipa como Sixth Man,
e ganhares um campeonato nessa equipa, é ótimo. Então, para quem tem 0 campeonatos neste momento, há de ser espetacular. E pronto, e creio que estamos encerrados, fechados para balanço, finito, como queiram chamar. Muito obrigado por estarem desse lado. Espero que gostem deste podcast. Tenham um excelente fim de semana e uma excelente semana. Voltamos a ver-nos no próximo domingo. Eu sou o Pedro Fonseca, aqui comigo Gonçalo Almeida. Não está a dizer adeus virtualmente, não quer falar. É tímido, é um rapaz tímido. De qualquer das maneiras, muito obrigado e vemo-nos para a semana em mais um episódio do Tripladas da NBA. Muito obrigado. Até para a semana.